Uma partícula se move no plano XY, ou seja, movimento em duas dimensões. Aí ele dá a expressão para x de t, ele não coloca aqui, podia ter colocado um tzinho aqui, ó, v de x de t, tá? Mas como não está colocado aí, eu vou tirar para não ficar bagunçado. Então ele coloca a função de x, da velocidade em x, e a função da velocidade em y. Só que aqui ele não chama isso de vetor. Então eu sei que essa quantidade aqui é um módulo. Mas dentro da minha descrição, que eu mostrei aqui embaixo, eu posso escrevê-la de forma vetorial. Então eu estou colocando o formalismo mais completo que pode acontecer, que seria um v de x de t na direção de y, mais um v de y de t na direção de j. Precisa passar por todas essas etapas? Não. Mas o que eu estou mostrando para vocês é que isso aqui é um módulo e essa direção j, ela é direção e sentido, porque o sentido então estaria expresso pelo positivo. Ficou feio isso. Pelo valor positivo. Enquanto aqui eu tenho um módulo da função de x, a direção está no y e o x é positivo também. Eu não preciso colocar o sinal positivo aqui, mas eu suponho que ele existe. Tá bem? Então, para escrever a equação horária de velocidade, basta eu vir aqui e exportar esse módulo, esse montante na direção de x, que vale 4t a terceira t quadrado. Então eu tenho aqui, ó, 4t a terceira mais t ao quadrado. Tudo isso aqui acontece na direção de y, mais aí eu venho aqui e olho para a direção de y. Vale 4t. Então eu tenho 4t. Não precisava ter colocado entre parênteses, porque é só um fator, né, que está na direção de j. Esse aqui é o meu vetor posição. Para qualquer instante de tempo, tá bem? Então a gente conseguiu, a partir daqui, exportar as informações do enunciado. Depois ele diz, se a posição do ponto for 1 e 2, quando t é igual a zero, então o que ele está dizendo? Que quando t é igual a zero, isso aqui é uma condição de contorno, quando t é igual a zero, x0 é igual a 1 e y0 é igual a 2. Então, isso aqui é um par de coordenadas cartesianas do tipo x0, y0, tá bem? Então, essa condição de contorno de que enquanto t é igual a zero, o x é igual a 1 e o y é igual a 2, pode ser escrito na forma vetorial também. O que eu vou ter aqui, ó? Que o vetor r inicial, ele não depende do tempo, porque é a posição determinada. Então, esse vetor r inicial, ele vai valer 1 na direção de y, mais 2 na direção de j. É isso aí mesmo, né? 1 e 2. E 1 e 2. Aí ele pede para que a gente encontre a função posição para qualquer instante de tempo, calculada em metros. Então ele está pedindo para a gente encontrar. A gente tem essa equação aqui de velocidade e ele está pedindo para encontrar essa aqui. Aí vocês lembram que nas aulas eu mostrei que se eu tenho aceleração, integro, eu acho a velocidade. Se eu tenho a velocidade, integro, eu acho a posição. Se eu tenho a posição e derivo, eu acho a velocidade. Se eu tenho a velocidade e derivo, eu acho a aceleração. Tá bem? Então, como a gente tem a velocidade e quer a posição, então basta integrar. Ah, professora, mas eu nunca sei se eu tenho que integrar ou derivar. Então, a gente vem para as equações básicas da cinemática, que são aquelas duas únicas equações que a gente tem que saber. E só que agora na forma vetorial, né? Que a aceleração vetorial é o quanto a velocidade varia no tempo, é a taxa de variação da velocidade no tempo. E que a velocidade vetorial é a taxa de variação da posição no tempo. Então, o que a gente quer? A gente quer a posição, ela está aqui, nessa segunda equação. E a gente tem a velocidade, então essa é a equação que eu vou usar. Mas aí a gente precisa reorganizar essa equação aqui, fazendo passo dt para o lado de cá, então a gente vai ter dr de t, v de t, dt, integro aqui dos dois lados. Quando a gente faz essa integral, eu falei para vocês que a gente sai com uma função r de t, que é igual a r0, mais a integral
dessa função de velocidade no tempo. Mas quem é a velocidade? É a função de velocidade. É essa que a gente encontrou aqui. Mas ela tem direção I e J. Sim. Ela tem direção I e J. Então ela vai ser 4t a terceira mais t quadrado. Isso tudo aqui na direção I mais 4t na direção J. Tudo isso aqui integrado no tempo, tá bem? Então agora eu vou dar uma aliviada nessa equação aqui, vou reescrever ela com um pouquinho mais de espaço. R0 mais. Aí eu vou separar a integral de 4t3 mais t2. Tudo isso aqui na direção de I dt mais a integral de 4 de t na direção de j dt. Tá? Então, a integral de soma, eu vou ter a soma das integrais. Só que ainda fiz questão de separar o que estava na direção de I com o que estava na direção de J. Então, a gente vai ter aqui que o R de T vai ser igual a R0 mais, agora eu vou integrar. Integral 4 sai da integral, o T a terceira vira T a terceira mais um 4, dividido por 4. Mais T a terceira sobre 3. Tudo isso aqui, pessoal, é o que está na direção de I. Agora a gente vai olhar para o que está na direção de J. 4t quadrado sobre 2. Se eu não errei nada aqui, 4 eu vou poder cortar, que vai ficar mais bonitinho, né? Esse 4 eu vou cortar com esse 4 aqui, vai dar 2. Eu vou reescrever essa equação aqui, só que eu quero chamar atenção para vocês com esse R0, tá vendo? Esse R0 é um vetor, tá vendo que ele está escrito na forma de vetor? E o que, que a gente já viu aqui? Que o vetor velocidade inicial, que é esse, vetor posição inicial, que é esse aqui, ele tem módulo, direção e sentido na direção de I, módulo, direção e sentido na direção de J. Então, eu tenho que escrever ele aqui. Então, esse vetorzinho R0, eu vou abrir ele como sendo 1 na direção de I, mais 2 na direção de J, mais todo esse trambolhão aqui, T4 mais T3 sobre 3 na direção de I, mais 2t2 na direção de J. Então, eu tô com uma coisa na direção de J, uma coisa na direção de I, mais duas coisas na direção de J, outra de I. Então, eu gosto de deixar isso aqui arrumadinho. Eu vou pegar e vou juntar tudo que tá na direção de I, ó. 1 mais. Gosto de ir sempre crescendo em exponente de t, tá? Mas isso aí é só uma coisa que eu gosto de fazer. Mais o quê? Aí eu vou ter 2 mais 2t quadrado na direção de J. Então, minha equação horária de posição está completa. Eu fiz alguma coisa errada aqui? T4 a 4. Eu fiz uma coisa errada aqui. Esse t aqui não estava ao quadrado, não. Ele é um 4t somente. Então, eu coloquei isso aqui errado. Isso aqui pra velocidade, né? 4t3 mais 4t. Errei tudo. Peraí. Da onde que eu tirei? 4t. Beleza, então eu vou voltar aqui onde foi meu erro. Então, aqui vai ser 4t. Ixi, vai ficar muito apertado aqui. 4t. E aí na hora que eu integro esse 4t, ele vai sair daqui. Então, 4t ao quadrado, o 4t vai dar 4t quadrado sobre 2. Agora sim faz sentido. Mas eu vou cortar esse 2 com esse, vai dar 2t2. Pessoal, quando vocês percebem que eu coloquei a função errada, ele pode falar, tá? 2t2. Beleza. Então, é 1 mais 2t quadrado mais t a quarta. Isso na direção de I. 2 mais 2t quadrado na direção de J. Acabei de perceber que esse exercício aqui está errado, porque o que estaria mais perto da alternativa correta é esse. 1, 2, 3, 4. Podia ser que tivesse mais uma alternativa aqui, que na hora que eu recortei aqui, eu não devo ter percebido que tinha uma alternativa a mais. Mas a função seria muito semelhante a essa, que está induzindo a gente ao erro, mas ela tem
um fator 1 a mais aqui, né? Na direção de I, e um fator 2 a mais na direção de J. Então, seria essa última alternativa que não está aparecendo aí para vocês, tá bem? Por quê? Porque a posição inicial, ela é muito importante. Então, quando a gente vai resolver o exercício, a equação horária, ela tem que depender da posição inicial. No entanto, o exercício podia ter dito assim: em t igual a zero, a posição em x é igual a zero e a posição em y é igual a zero. Ou, em t igual a zero, o objeto se encontra na origem das coordenadas x, y, ou seja, ele estaria numa posição igual a zero. Tá bem? Vocês querem querem perguntar alguma coisa a respeito? Então, só para completar um pouco mais a ideia aqui, essa aqui seria a equação horária de posição, tá bem? Se eu tivesse perguntado para vocês qual é a equação de aceleração, então a gente tem o termo de velocidade aqui e quer saber de aceleração. Então, olha só, se eu tenho a velocidade, basta derivar a velocidade para encontrar a aceleração. Então, se eu precisasse fazer o cálculo da aceleração em função do tempo, a gente teria derivada da velocidade em função do tempo, e a velocidade vai ser, então, 4t, a terceira mais 4t na direção de I, e aí eu vou colocar um colchete aqui, tá? Mais 4t, agora eu não posso errar de novo, 4t4, 4t na direção de J. Vou fechar o colchete aqui, porque essa função de derivada me diz que eu estou derivando tudo que está dentro do colchete, tá bem? Trata-se de uma velocidade vetorial, uma aceleração vetorial, porque ela tem direção e sentido representado pelos versores I e J. Então, vou derivar a primeira parte. Para derivar constante, coeficiente cai aqui 3, t, 3 menos 1, 2, mais 4, t, 1 menos 1, vai dar 1 aqui, então eu já vou colocar direto 4. Tudo isso aqui na direção de I, mais 4 na direção de J. Então, a aceleração num tempo qualquer vale 3 vezes 4, 12, t quadrado mais 4, tudo isso aqui na direção de I, mais 4 na direção de J, tá bem? Então, o que essa aceleração me diz? Essa aceleração me diz que existe uma aceleração dependente do tempo na direção de x, mas, e aqui, ó, existe uma aceleração na direção de y, e aí eu posso dizer que a aceleração em y, ela é constante, ela vale 4, ela não depende do tempo, enquanto a aceleração em x vale 12t quadrado, mais 4, ela tem uma dependência temporal, porque a velocidade estava em t3, a posição estava em t4, então, posição, perde 1 vai para T3, perde 1 vai para T2, e é sempre uma diminuição da dependência com a variável temporal, quando você sai da posição para aceleração. Ok, mas essas aqui são funções de aceleração. Então, vamos supor que ele tivesse perguntado qual é a aceleração. Vamos supor que ele tenha perguntado qual é a aceleração em tempo igual a 1 segundo. Então, cuidado. Qual é a aceleração em tempo igual a 1 segundo é diferente de qual é o vetor aceleração em t igual a 1 segundo. Então, vamos calcular os dois. Aceleração em tempo igual a 1, aí eu venho aqui na equação de vetor, vou fazer 12 vezes 1 ao quadrado, mais 4 na direção de I, mais 4 na direção de J. Então, 1 ao quadrado vezes 12 vai dar 12, 13, 14, 15, 16. Eu vou ter 16 na direção de I, mais 4 na direção de J. Olha só, pessoal, esse aqui é um vetor, e por ser um vetor, ele continua ainda tendo direções em I e J. Mas se eu tivesse perguntado para vocês qual é a aceleração, o módulo da aceleração, o que a gente teria que fazer? O módulo de um vetor, ele é o vetor em x ao quadrado, mais o vetor em y ao quadrado, e aí eu tenho que tirar a raiz disso aqui. Então, nesse caso, o t é igual a 1, né, um tempo determinado. Então, a gente já pode colocar o tempo 1 aqui. Então, o que eu consigo aqui, ó?
consigo encontrar aceleração em tempo igual a 1 segundo, fazendo 16 ao quadrado mais 4 ao quadrado e tirando a raiz disso aqui tudo. Tá bem? Então, o módulo não é a soma direta das parcelas nas direções. Eu vou fazer 16 ao quadrado mais 4 ao quadrado e vou tirar a raiz disso tudo. O que vai me dar uma aceleração em 1 segundo, equivalente a aproximadamente 16,5 metros por segundo ao quadrado. Tá bem? No caso do vetor, eu não posso juntar as direções I e J, mas ainda assim posso colocar a unidade de metros por segundo aqui na frente da equação. Tá bem? Então, nunca mais se deixem enganar de quando ele pede ou a velocidade, não se referindo ao vetor velocidade. Em cinemática vetorial, ele pede a velocidade ou a aceleração, ele está querendo dizer o módulo. Senão ele vai perguntar o vetor velocidade ou vetor aceleração, tá bem? Para que vocês que estão ainda com dúvida, mas por que eu não posso fazer uma soma direta? Porque se a gente fosse representar esse vetor aceleração num plano de coordenadas x e y, o que a gente teria aqui? A direção I é essa aqui, a direção J é essa aqui. Ele tem 4 na direção, 16 na direção de I. Eu vou colocar de 4 em 4, ó. 4, 8, 12, 16. Então, o vetor está aqui. Espera aí que eu tenho que melhorar isso. O vetor está aqui. Até 16. Então, aqui eu tenho 16 na direção de I, enquanto na direção de J eu tenho só 4, esse módulo pequenininho. Isso aqui seria 4 na direção de J. E se eu fosse representar o vetor aceleração aqui, eu teria essa aceleração, esse vetor aqui. Então, esse vetor é o meu vetor aceleração, em tempo igual a 1. Esse aqui é o vetor aceleração em x, para tempo igual a 1. E aqui está o vetor aceleração em 1, em y, para esse tempo igual a 1. Tá bem? E a direção desse vetor faz θ com eixo. E eu pergunto para vocês, a direção do vetor varia com o tempo? Não só a direção do vetor varia com o tempo, como também a magnitude dele. Por quê? Olha só, o vetor aceleração depende do tempo, nas direções de I e J. Então, em tempo igual a zero, por exemplo, em tempo igual a zero, essa aceleração ela vai ser 4 e 4. Então, em tempo igual a zero, se eu tivesse que vir aqui fazer o vetor de t igual a zero, esse vetor aceleração estaria aqui, ó. Então, isso aqui é aceleração em zero. Vetor aceleração em zero. Então, olha como a magnitude, a direção e o sentido dessa aceleração mudou. Tá bem? Bom, com relação ao cálculo da aceleração instantânea e o módulo, estou falando que vale para o vetor aceleração, mas valeria se a gente tivesse que fazer o cálculos para velocidade também. Então, esse vetor aqui é o vetor velocidade dependente do tempo. Mas, por exemplo, em tempo igual a zero, a velocidade em I é igual a zero e a velocidade em J é igual a zero também. Mas, por exemplo, em tempo igual a 1, eu substituiria aqui, daria 4 mais 4. Em tempo igual a 1, a gente teria 8 na direção de I, 8 metros por segundo na direção de I, e 4 metros por segundo na direção de J. E assim, para qualquer tempo, eu seria capaz de descrever essa trajetória, que é a equação horária de velocidade em função do tempo, não muito de maneira fácil, porque aqui a gente teria uma função que tem t, 3 e t, então não é muito fácil desenhar isso, e além disso ela ainda tem 2 dimensões, né? Então eu teria que ter um gráfico de x por y, e ainda teria que ter um terceiro vetor temporal aqui, por isso que a gente costuma não fazer representação gráfica quando está trabalhando com vetores. Tá bem. Tem o WhatsApp do curso, parece que o pessoal fez um WhatsApp do curso, mas vocês não mandam no fórum e eu não consigo dar ponto para vocês. Então, se vocês ficarem só conversando no WhatsApp, é um pouco ruim. Mas se quiserem fazer um WhatsApp comigo, eu posso contar ponto para vocês no WhatsApp também. Beleza.
Então, a gente foi muito além do exercício, porque na prova, o que eu costumo fazer? Variantes de um mesmo exercício, né? Então, a ideia básica, ela tá aí, e o que a gente tem que fazer é batalhar sobre essas variantes.